Olá! Hoje vamos mergulhar de cabeça num tema que toca a todos nós, a habitação em Portugal. Vamos tentar perceber como é que algo tão fundamental como ter uma casa se transformou para muitos num ativo financeiro, num número numa folha de cálculo. E como é que o sistema, que nos devia proteger, se tornou parte do problema. Olhem, esta citação, que é a base de toda esta análise, é um murro no estômago, mas diz tudo. A ideia de uma casa ser um simples fluxo logístico é arrepiante. Mostra uma mudança total na forma como olhamos para o que significa ter um lar, com consequências bem reais para milhares de famílias. E é precisamente aqui que o nó se aperta. De um lado temos a ideia de casa como um direito, um porto seguro, do outro a realidade de um mercado que a vê muitas vezes apenas como uma oportunidade de negócio, uma forma de fazer dinheiro. Ora, a nossa Constituição não podia ser mais clara. Toda a gente tem direito a uma habitação digna. Mas o que acontece na prática, no dia-a-dia dos tribunais? Bem, a história que se conta é outra. É de um sistema que parece aplicar a lei de forma cega, quase automática, onde a rapidez para o mercado se sobrepõe à proteção das pessoas. E isto leva-nos a um conceito um bocado assustador, a mecanização da justiça. A ideia de que o processo judicial se transformou numa espécie de linha de montagem, sabem? Otimizada não para ser justa, mas para liquidar bens o mais depressa possível. E isto, claro, alimenta a especulação. Então, como é que esta engrenagem funciona na prática? Primeiro, o juiz, que devia ser o garante de todo o processo, acaba por ter um papel mais passivo, delegando tarefas essenciais. O poder passa para o agente de execução. E aqui está o ponto-chave. Este profissional ganha a comissão. O seu pagamento depende da rapidez com que consegue recuperar o dinheiro. Ou seja, quanto mais rápido for o despejo, mais rápido recebe. Isto cria um conflito de interesses gigantesco no coração do sistema. E esta talvez seja a parte mais cruel de todo o processo. Muitas vezes, uma pessoa endividada não responde, não por concordar, mas por vergonha, por não saber o que fazer, por puro desespero. Mas o sistema, em vez de ver este silêncio como um sinal de alerta, interpreta-o como um sim. E isso só acelera ainda mais a perda da casa. E a pergunta óbvia é, se o sistema funciona como uma máquina, quem é que está a lucrar com ela? A resposta aponta para os chamados fundos abutre. Vamos perceber como é que funciona este modelo de negócio. A ideia, na verdade, é bastante simples. Os bancos têm dívidas que sabem que dificilmente vão receber, o famoso crédito mal parado. Para limpar as suas contas, vendem estas dívidas em pacote a estas empresas especializadas, os fundos abutre, e vendam-nas por um valor muito, muito baixo. Agora, atenção, porque os números nesta tabela são de ficar de boca aberta. Reparem, um fundo pode comprar uma dívida de uma casa de 150 mil euros por, imaginem, 15 mil euros. Mas depois vai a tribunal usar a força do Estado para exigir os 150 mil na totalidade, mais os juros e todas as custas. A margem de lucro é brutal. Pensemos nisto por um segundo. 10%. É este o preço médio que um investidor paga para comprar o problema financeiro de uma família inteira. E logo a seguir, o outro lado da moeda. O que é que o fundo exige em tribunal? 100%. O fosso entre pagar 10 e exigir 100 é o que alimenta toda esta roda viva da especulação. E é aqui que a injustiça se torna gritante, quase absurda. A pessoa que tem a dívida original nunca, mas nunca tem a oportunidade de a comprar pelo mesmo preço de saldo. Essa oportunidade de negócio é exclusiva do investidor. É difícil não ver isto como um abuso. Pois, e quem pensa que ao perder a casa o pesadelo acaba, está muito, muito enganado. Na verdade, para muitas famílias é aí que começa um novo pesadelo, que alguns descrevem mesmo como uma forma de escravidão financeira. Quando a casa é vendida em execução, muitas vezes é por um preço vil, ou seja, um preço muito abaixo do seu valor real. Pode chegar a ser vendida por metade. A lei até diz que o juiz pode travar uma venda por um preço manifestamente insuficiente, mas a verdade é que isso raramente acontece. Ok, então a pergunta que se põe é: a família perdeu a casa, o seu bem mais precioso, mas pelo menos a dívida ficou paga, certo? A resposta é um não redondo. E chocante. O que acontece é que, como a casa foi vendida tão barata, o dinheiro da venda muitas vezes não chega para cobrir o valor total da dívida. E a parte que sobra, essa dívida continua a perseguir a família para o resto da vida, com penhoras nos salários futuros. O resultado final é inacreditável. Ficam sem casa e continuam a ser devedores. Ok, já vimos o diagnóstico do problema, e é um problema grave. Mas há soluções, há propostas para mudar isto?
Sim, há. O objetivo não é só criticar, mas também apresentar caminhos para devolver alguma humanidade e equilíbrio a todo este sistema. E voltamos ao conflito inicial. No fundo, tudo se resume a uma escolha entre duas lógicas que parecem estar em guerra. De um lado, os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição, dignidade, habitação, a proteção das crianças e dos idosos. Do outro, um código de processo que, na prática, é usado para garantir a rapidez e o lucro dos investidores. Então, o que se propõe concretamente são 4 medidas urgentes e muito diretas. Primeiro, nenhum despejo pode acontecer sem haver uma alternativa de casa para a família. Ponto. Segundo, dar ao devedor o direito de comprar a sua própria dívida pelo mesmo preço baixo que o fundo abutre pagou. Terceiro, acabar de vez com as vendas a preço vil. E quarto, exigir que os juízes usem a Constituição para proteger os mais frágeis, como as crianças e os idosos. No fim de contas, a conclusão é forte. É uma conclusão moral. A ideia de que um sistema que coloca o lucro acima das pessoas, que sacrifica a dignidade humana no altar do dinheiro, não é só um sistema que funciona mal, é um sistema eticamente falido. E terminamos com esta pergunta, que fica a ecoar, uma pergunta que nos desafia a todos enquanto sociedade a pensar que valores queremos realmente pôr em primeiro lugar. Obrigado por terem acompanhado esta análise.